Ok. Boa noite. A nossa disciplina é Organização do Trabalho Docente. O nosso grupo é formado por Ana Paula, Karina, Eva e eu, Ramon. Nós vamos falar sobre a prática como componente curricular, que é o PPC. O nosso tema é compreendendo dados e desvendando práticas e identidades. Como objetivos, nós temos trazer a aplicação de conhecimentos já adquiridos, aquilo que nós adquirimos em sala de aula, né? Somar conhecimentos através da atividade em equipe, então nós formamos um grupo para fazer a atividade e fazer um estudo técnico usando a base de dados do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Agora eu vou passar para a Karina, que ela vai dar prosseguimento ao nosso trabalho. Então, boa noite. O texto que levou à escolha, então, do nosso PCC foi uma página conhecida aqui em Ituiutaba, uma página de fofoca. Mas, apesar de ser uma página de fofoca, ela trouxe um dado interessante, que ela fala assim, ó, depressiva, estou assustada com as escolas do Estado. Jovens não quer saber de estudar escolas precisando de aluno. À noite, então, nem se fala. Trabalhar é importante, sim, mas estudar também. E sem estudo, você não consegue bom emprego, ou emprego nenhum. Vamos falar para os jovens voltar às escolas. Posta aí na sua, né, página que tem tantos seguidores, a importância do estudo, porque jovens estão deixando de estudar, infelizmente. Isso é muito triste para o nosso Brasil. Essa mensagem para você depressiva, sua página para divulgar a importância do estudo. Então, essa mensagem não para divulgação, não me posse, só aviso de como estão as escolas, principalmente à noite. E olhando assim, aproveitando essa informação que tivemos através dessa página, a gente ficou assim, a preocupação dela é com os jovens. Porém, nós estamos nos formando como professores, né? Temos essa preocupação também, uma vez que a gente viu nos estudos durante a sala de aula que tem esse apagão docente, né? Tem essa visualização assim de desvalorização da carreira do magistério, tem essas várias jornadas de trabalho, que há então esse desinteresse dos jovens em querer ser professor, essa questão política também de não valorização do professor. Então, e aí? Olhando por esse outro lado, em vez de olhar o lado do aluno, olhando para nós, futuros professores, ou como professores, surgiu então a pergunta: diminuiu a contratação de professores nos últimos anos? É algo que a gente precisa se preocupar? E então a gente fez então toda essa pesquisa, já que foi uma página de Ituiutaba, o que a gente selecionou então lá no site do INEP? A gente ficou voltado em ensino fundamental nos anos finais. Também o período de pesquisa foi entre 2012 e 2022, então uma diferença aí de 10 anos para a gente fazer essa comparação. E as escolas pesquisadas foram as escolas estaduais em Ituiutaba, em Minas Gerais. Focando, então, qual que foi o nosso foco, os dados selecionados para essa base de docentes do INEP? Foi o gênero, né, a idade, a formação acadêmica, a situação funcional e o regime de contratação. Eu vou passar, então, a palavra para a Eva, ela vai mostrar, através dos gráficos, todos, então, essa estatística levantada através do site do INEP. Muito bom, Karina. Então, dando continuidade aqui ao que a Karina disse, né, nós vamos focar nos resultados dos anos de 2012 e 2022, contando, então, com esse histórico aqui de gênero, idade, formação acadêmica, situação funcional e regime de contratação para dar o estudo com relação àquela pergunta, né? Diminuiu a contratação de professores nos últimos anos? E
Nós trouxemos aqui, tá, um print lá da nossa página do INEP. Ele é bem grande, então ele está bem cortadinho aqui, mas aqui nesse gráfico nós mostramos, tá? Então, o número de docentes nos anos finais do ensino fundamental regular, por sexo, faixa etária, segundo a região geográfica. Como a Karina disse, nós trabalhamos com a região de Ituiutaba, tá? Selecionamos a região Sudeste, Minas Gerais e a cidade de Ituiutaba. E quando nós olhamos aqui, nós temos então, vamos focar, tá, em um público, onde aqui já chama atenção, um público nós temos aqui um volume do público de 40 a 49 anos, só colocar aqui um laser aqui. Aqui nós temos um público, então, de 40 a 49 anos, do sexo feminino, que destaca, né? Nós vemos aqui 87, a quantidade aqui. Quando a gente fala de masculino, a gente vê aqui no mesmo ano, tá? Ele cai para 30. Quando a gente olha para 2022, então esses dois aqui é de 2012, quando a gente olha 2022, esse mesmo público feminino é quem destaca, tá? Agora a gente fala de 30 a 39 anos, e nós temos aqui 85 a quantidade, e quando a gente vai aqui para o masculino, mesma época, mesma faixa etária, né, de 30 a 39 anos, nós temos um volume de 37 professores. Então a gente vê que o público feminino é o que chama atenção aqui, né, em 2012, em 2022 também, porém houve uma queda, tá? E o nosso estudo, então, vai ser pautado aqui para o número de docentes nos anos finais, esse público feminino, tá? Essa faixa etária de 40 a 49 anos, que está aqui em 2012, certo? É esse número destacado. E deixa eu ver aqui o próximo, o que nós temos? Formação acadêmica. Então, quando a gente fala de formação acadêmica, esse público, então, nós temos aqui a graduação, né? Quem tem licenciatura e sem licenciatura. Então, em 2012, nosso volume aqui era de 301, tá? Pessoas, professores, docentes com licenciatura. Em 2022, aumenta, tá? Nós temos aqui 326, esse mesmo público com licenciatura, com a formação em licenciatura. Quando a gente fala da situação funcional, regime de contratação, nós temos aqui, separamos aqui, em 2012, foi chamado de tipo de vínculo e dependência administrativa, onde o nosso público, tá? O maior volume aqui que a gente vê é um volume de 155 docentes. A gente entra aqui na esfera de concursado, efetivo ou estável. Nós temos aqui na rede estadual, tá? Esse número é maior em 2012. Quando a gente olha aqui para 2022, a gente chama de situação funcional, regime de contratação ou tipo de vínculo e dependência administrativa. E a gente vê uma mudança, tá? Esse público, então, ele tem um destaque aqui maior com o regime de contrato temporário na rede estadual. Nosso número aqui aumenta em comparação com 2012 para contratação e diminui quando a gente fala dos concursados efetivos ou estáveis. Eu vou passar a palavra para a Ana Paula. Boa noite. Com esses dados aí, podemos analisar com essas informações que a gente percebe a diminuição significativa na contratação de professores concursados e um aumento muito maior na contratação de professores contratados. Nós acreditamos que pode estar acontecendo isso devido à desvalorização do magistério, que vem acontecendo através dos anos, né? E então, cada vez menos as pessoas estão à procura dessa área da docência. Acreditamos também que isso pode mudar com a aplicação de mais valorização ao professor, no Estado, nos municípios, né? Dar mais valor ao professor, que isso vai gerar mais vontade e procura para essa área docente, né?
Isso aqui são as referências do nosso trabalho, tá? Opa, deixa eu só voltar aqui. Muito bom, então estamos aqui para finalizar a nossa apresentação. Muito obrigada pela oportunidade. Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? É só. Tudo certo. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada.